Este vídeo é para explicar os objetivos das concentrações diárias por 31 dias, com o objetivo de conectar a sua consciência com as tecnologias propostas por Grigori Grabovoi. Os métodos de concentração, o trabalho Métodos de Concentração, foi criado por Grigori Grabovoi na Rússia em 2001. Os exercícios são para cada dia do mês, com o objetivo do desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento dos eventos de sua vida em uma direção favorável, para obter o valor integral da saúde e para o estabelecimento de harmonia com o pulso do universo. Eu recomendo você encontrar algum tempo para os exercícios propostos, que são apresentados nos vídeos desta playlist. Para cada dia do mês, há 3 exercícios correspondentes a este dia. Estes exercícios contém o controle dos acontecimentos. Para esta finalidade, diferentes concentrações devem ser aplicadas. Durante a concentração, fique lembrando o objetivo exato que você quer alcançar. O objetivo pode ser a realização de um evento desejável e bem específico, por exemplo, a recuperação de uma doença, o desenvolvimento de um mecanismo de conhecimento do mundo, e assim por diante. O elemento principal aqui é conduzir sempre a regulamentação da informação para a salvação universal e desenvolvimento harmonioso. Tal regulamentação pode ser um esforço contra a destruição a nível informativo, porque você cumpre com os exercícios um trabalho de resgate a nível de sua percepção. Uma concentração pode ser realizada da seguinte maneira. Em sua mente, você determina o objetivo da concentração. Coloca conscientemente o seu objetivo dentro de uma figura que se pareça com alguma forma geométrica. A esfera, por exemplo, que é a mais usada. Esta esfera passa a conter o objetivo da operação de sua concentração. Espiritualmente, disponha-se a construir eventos que você precisa da mesma maneira como o Criador faz. Durante as concentrações em vários objetos, em números concretos ou pela cognição da realidade, durante as concentrações em vários objetos, em números concretos ou pela cognição da realidade, controle a localização da esfera. Por um esforço volicional, mova a esfera para a área da sua percepção que está mais iluminada no momento das concentrações, e neste caso vai ser a glândula pineal, ou chamada de glândula hipófise. Você faz isso movendo a esfera em direção ao local do seu terceiro olho, que fica entre os seus olhos, e acomodando a esfera luminosa no centro do seu cérebro, em sua glândula hipófise. Grabovoi apresentou uma das variantes da tecnologia de concentrações nestes exercícios e na prática. Você pode, por exemplo, encontrar um monte de outras variantes com a sua prática e entendimento do conjunto das tecnologias de Grabovoi. Esses exercícios são como exemplos, e na tecnologia de Grabovoi nada é amarrado, tudo é muito livre, e a sua intuição vai sendo desenvolvida à medida que você pratica os exercícios, as meditações, as pilotagens de Grabovoi. As formas de controle de eventos com base no entendimento do processo mundial através dessas concentrações são sempre muito eficazes. Os exercícios dos 31 dias funcionam assim.
No primeiro exercício de cada dia do mês, você faz uma concentração em um elemento da realidade externa ou interna, uma parte determinada do seu corpo, por exemplo. No segundo exercício, você concentra-se em uma sequência de números de 7 dígitos e em outra sequência de números de 9 dígitos. O terceiro exercício dá tecnologias de controle de eventos de uma forma verbal. Grabovoi chama a atenção para o seguinte momento importante. Você deve entender que a eficácia da concentração realizada por você é determinada a um grau considerável por sua abordagem para ela. Tente, então, ser o mais aberto possível a este processo criativo. Ouça a sua voz interna, dizendo a você como cumprir esta concentração na prática. Você pode, como ele mencionou, escrever uma linha de números em uma folha de papel e se concentrar nela. E você pode agir de outra maneira. Quando você se concentrar em uma sequência de 9 números, você pode imaginar que você está no centro de uma esfera, a esfera da sua alma, e os números estão localizados na superfície interna desta esfera. É o que eu faço com as sequências da salvação global e desenvolvimento harmonioso e a presença do Criador, presente sempre no início de cada vídeo de pilotagem que faço. Cada código desses eu visualizo flutuando na parte interna da esfera da minha alma. A informação sobre o objetivo da concentração pode estar no interior de uma esfera branca prateada na frente dos seus olhos, na forma de imagens positivas. Dentre os números que formam um determinado código, um desses números pode se destacar mais dentre os outros durante as suas visualizações. Corrija este número que se destaca com um pulso e estalar de dedo, dando a ordem verbal: corrigir o número tal. Em seguida, junte mentalmente a esfera que contém o objetivo da concentração, aquilo que você visualizou dentro desta esfera prateada que estava na frente dos seus olhos, e o elemento de percepção. Junte a esfera com o elemento de percepção. Leve conscientemente a esfera em direção ao seu terceiro olho. Ao concentrar-se em uma sequência de 7 números, você pode imaginar que os números estão localizados na superfície de um cubo, em um dos seus lados. Fazendo isso, de acordo com os seus sentimentos, você pode mover estes números modificando o seu local, a fim de alcançar o efeito máximo. Os códigos não são inertes e eles podem ser movidos. Eles são feitos de energia, eles contêm energia, e a energia não pode estar estagnada. Sempre os códigos estarão em movimento, seja em qual objeto você for colocá-lo. Você pode agir de forma bastante diferente. Em sua mente, você pode conectar cada número com algum elemento do meio externo ou interno. Esses elementos não têm necessariamente que ser homogêneos. Um número do código pode, por exemplo, conectar-se com uma árvore. Outro, dentro do mesmo código, pode se conectar com algum sentimento seu. Você decide. Nesta abordagem, você simbolicamente iguala os números com os elementos da realidade escolhidos e importantes para você. Como sempre, esses elementos da realidade podem não serem apenas físicos, mas mentais também. Isso significa que você pode imaginá-los em sua consciência. Estas técnicas
lhe dão possibilidades adicionais de controle. Você pode alterar a estrutura da concentração, o seu estado de espírito para realizá-la. Você pode variar a equalização simbólica dos números para os elementos da realidade. Como resultado, você será capaz de aumentar a eficácia da sua concentração. A sua concentração depende exclusivamente de você. E a eficácia da tecnologia de Grabovoi, consequentemente, depende exclusivamente de você e do nível, da qualidade da sua concentração. Você será capaz de controlar melhor o tempo de execução do que você resolveu. Isto é muito importante na vida prática. Sua concentração deve dar um resultado instantâneo quando uma salvação instantânea é necessária. O fator tempo pode não ser tão significativo se o objetivo é proporcionar o desenvolvimento harmônico. O fator decisivo neste caso é a provisão do seu rápido desenvolvimento harmônico com a consideração de todas as circunstâncias. É o encaixe de todas essas circunstâncias que vai prevalecer. E você vai ter exatamente isso por meio das suas concentrações. Então, tudo deve ser individual nestes exercícios. Todos devem escolher de forma independente seu sistema de desenvolvimento. Você deve ter em mente o seguinte: não é possível fazer uma escolha de um sistema de seu próprio desenvolvimento apenas através da lógica. Tem certeza ao definir suas metas. Você se direciona para alcançá-las e, no entanto, sua alma já tem as tarefas que haviam sido colocadas nela antes. Portanto, quando você realizar concentrações, as tarefas que haviam sido colocadas antes podem ser realizadas em primeiro lugar. Estas são as tarefas que eram as funções da sua alma, que não eram apenas as tarefas de seu desenvolvimento, mas estão envolvidas com o desenvolvimento de toda a sociedade também. Quando você cumprir estas tarefas, você sentirá que estas são exatamente as coisas que você deveria ter feito antes de tudo. Você sente isto em um nível interno muito profundo, ao nível de desenvolvimento da alma, ao nível do Criador. É por isso que, quando falamos de concentrações, nós, em primeiro lugar, falamos sobre a harmonia universal. Ao mesmo tempo, você deve compreender que a harmonia sempre implica em um elemento de salvação como um elemento necessário, se a situação exige tal interferência. No entanto, a principal tarefa da harmonia é a prestação de tal desenvolvimento de eventos que elimina a ocorrência de qualquer ameaça a todos. É claro que o desenvolvimento harmônico deve tornar-se eterno. As concentrações para cada dia do mês, criadas e aprovadas por Grabovoi, o levará para isso. Cumprindo-as, você terá a harmonia que irá fazer o seu caminho alegre e ininterrupto, e você será capaz de salvar a si mesmo e aos outros, e viver eternamente. De posse destas concentrações, você pode empreender o ativo controle das ações, em vez de estar em um estado passivo em qualquer situação. Você toma em suas mãos e em sua consciência a direção de qualquer situação. A consciência do fato que, devido ao uso destas concentrações em seus assuntos, você realmente perceberá o processo de salvação universal e desenvolvimento harmonioso eterno.
ele abre a liberdade que lhe é dada pelo Criador. Isto organiza o desenvolvimento criativo universal, juntamente com a sua verdadeira felicidade. Estas concentrações são dadas para 31 dias, sempre realizando o exercício correspondente ao dia do mês. Se o mês tem 28 dias ou 30 dias, faça apenas até o exercício 28 ou 30, reiniciando o primeiro exercício no primeiro dia do mês seguinte, sempre coincidindo os números dos exercícios e o dia do mês. Se você realizar estes exercícios em fevereiro, que tem somente 28 dias, após o 28º dia, você deve ir para o primeiro dia de março, por exemplo. Isto significa que o dia do mês, a partir da lista de exercícios, deve sempre coincidir com o dia do mês que o calendário mostra no momento. Você pode realizar estas concentrações em qualquer momento do dia. É você quem vai determinar o número de concentrações por dia e a sua duração. Grabovoi recomenda a realização de concentrações de forma sistemática e antes de assuntos importantes. Se você achar o primeiro exercício de um dia muito complicado, você pode deixá-lo e fazer os outros. Você vai ter o resultado de qualquer maneira, mas aos poucos, mais e mais exercícios iguais ou parecidos se tornarão mais claros e mais fáceis para você. Afinal, você está trabalhando a abertura da sua consciência. Então, faça inicialmente o que você vai entender e o que você gosta. Bem, agora vamos para os exercícios de cada dia. Eles estão nesta mesma playlist, sempre com um símbolo e o número correspondente ao dia do mês que você deve ouvir e realizar. Eu fiz isso para facilitar e organizar o seu dia a dia e o acesso aos vídeos. Boa concentração a você. Gratidão.